continuação de mais uma questão do desafio, e dessa vez é da banca IBAN, uma banca muito importante, faz muitos concursos na região. E essa questão, ela aborda o conteúdo de morfologia, em especial o assunto de pronomes, que é um assunto dos mais importantes dentro das classes de palavras e que tem uma série de subclassificações. Então, vamos lá. Leia o trecho a seguir. Disseram que ela não compareceu à reunião, mas ninguém soube explicar o motivo da ausência. Com base no uso dos pronomes no trecho, assinala a alternativa correta. Então, essa questão ela tem um diferencial de início em relação a outras questões, porque ela não destacou nenhum termo, nenhum elemento no trecho base do enunciado. Ela apenas disse com base nos pronomes do texto. Então, ao decorrer das alternativas, é que teremos a presença de alguns pronomes e afirmações sobre eles. Algumas questões de algumas bancas já trazem um destaque dentro do texto base. Aqui não, aqui só disse que com base em pronomes. Então, você já precisa da capacidade de identificar os pronomes no trecho em destaque. E aqui está pedindo a alternativa correta. Então, sempre destacar isso, porque em alguns momentos pede a incorreta. O pronome ela é indefinido e refere-se a um sujeito genérico. Então, percebam que são duas afirmações. Ó. Primeiro, que ela é pronome, são três, na verdade. Primeiro, diz que ela é pronome. Se isso for verdade, você continua analisando o restante da alternativa. Se isso já fosse errado, já eliminava a letra A, porque está pedindo a alternativa correta. Então, ela precisa estar inteiramente correta. Então, o pronome ela é indefinido e refere-se a um sujeito genérico. Segunda afirmação, além de mencionar que ela é um pronome, ainda disse que é definido. E, por fim, disse que é verdadeira para a letra A ser o gabarito. Se tiver pelo menos um erro, a gente já elimina. Letra B. Ninguém é um pronome interrogativo com valor negativo. Então, novamente, ó, mencionou uma palavra e disse que era pronome. Então, primeira afirmação. Vamos olhar se ninguém é pronome. Se for pronome, nós vamos observar se ele é do tipo interrogativo. E terceira afirmação, se ele tem valor negativo. Então, novamente, três afirmações. Se as três estiverem corretas, letra B é nosso gabarito. Se não, aí nós já eliminamos a letra B. Só basta ter um erro aí que a gente tem que eliminar. C, o pronome que, então, novamente, ó, disse que é pronome, tem valor possessivo, segunda afirmação. Então, se for o pronome, você vai para a segunda etapa, que é analisar se ele tem valor, tem ideia de posse. E a terceira é se ele faz referência à palavra reunião. Se ele faz uma referenciação na oração ao termo reunião. Letra D. O pronome ela, então aqui afirmou que ela é um pronome, é pessoal, no caso reto. Então, segunda afirmação, se ela for pronome, aí você vai para o segundo ponto, se é um pronome do caso reto, pessoal do caso reto. E terceira afirmação, exerce função de sujeito. Então, ela, para estar correto, e tudo que foi afirmado tornar a letra de gabarito, temos que verificar se o termo ela é pronome, sendo pronome se é pessoal do caso reto e se tem função de sujeito. Então, percebam que essa questão é de morfossintaxe. Por quê? Porque ela envolve análise morfológica quanto à classificação dos termos e também quanto à sua função na oração, que isso é a sintaxe, a análise sintática. E letra E, o pronome o, então, primeira afirmação, que o está na função de pronome, que acompanha motivo,
Então, aqui está dizendo que o termo O acompanha o termo motivo, segunda afirmação, é expletivo, terceira afirmação, e poderia ser omitido, sem prejuízo de sentido. Então, na verdade, aqui, se você observar, são 4 afirmações. Primeiro, o pronome, aqui diz, se não for pronome, já elimina. Se for pronome, continua. Se ele está acompanhando a palavra motivo, se estiver, você vai observar se o O é um termo expletivo e, sendo expletivo, se ele pode ser omitido. Então, percebam, eu já destaquei os termos que precisam ser analisados aqui na oração, certo? E o que é algo expletivo, professor? É algo que serve apenas de complemento, mas que, em muitos momentos, pode ser retirado sem prejuízo. Então, aqui está dizendo que ele é expletivo, e sendo expletivo, poderia ser retirado sem prejuízo. Então, vamos lá. Nesse tipo de questão, qual é a dica que eu dou? Você pode dar uma olhada nas alternativas, nos trechos de análise aqui que já marcamos, e caso observe um erro, você já elimina a alternativa, certo? Se tiver um erro, você já elimina aquela alternativa. Então, você pode usar a estratégia de procurar o erro. É a técnica da árvore do fruto podre, envenenado. Porque um fruto podre naquela árvore acaba contaminando os demais. Qual é a analogia? Uma afirmação errada naquela alternativa já contamina todas as outras. Mesmo que as outras estivessem corretas, um item errado já elimina a alternativa. Então, pense assim, essa técnica pode ajudar. Ou, se não, você pode usar a técnica de escolher uma das alternativas que você achou que trouxe uma maior confiança de análise e começaria por ela. Então, vamos lá. Aqui, a gente pode fazer a técnica de escolher uma alternativa. Como o termo ela é mais fácil, mais comum de se analisar, e ele é pronome sempre, o ela sempre é pronome. Você não vai ver o ela com outra função morfológica. Na morfologia, o ela não vai ser artigo, não vai ser substantivo, ele vai ser pronome. Então, temos letra A e letra D com o termo ela. As duas afirmam que ela é pronome. Então, beleza. Até aqui as duas estão ok. Vamos para a letra A, e se não for o gabarito, a gente vai para a letra D, que também menciona o termo ela. Então, vamos lá. O pronome ela é indefinido e refere-se a um sujeito genérico. Aí aqui já tem o erro na segunda afirmação, porque ela não é indefinido. Ela é um pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, ela. Nós, vós, eles, elas. Então, não é um pronome indefinido. E não se refere a um sujeito genérico. Se refere a uma terceira pessoa. Estou mencionando alguém. Não citei o nome, mas estou mencionando uma terceira pessoa. Então, já não é a letra A, porque contém ele. Aí a letra D, que também aborda o mesmo termo. Pronome, beleza. Pessoal do caso reto, sim. É como eu falei, os pronomes pessoais têm caso reto e caso oblíquo. Então, no caso reto, eu, tu, ele, ela. Nós, vós, eles, elas. Então, beleza. E função de sujeito. Aí aqui, cuidado. Às vezes, o ele e o ela podem ser pronomes oblíquos, tônicos, e aí são complementos. E muitas vezes eles são, de fato, pronome pessoal do caso reto, e pronome pessoal do caso reto, eles exercem a função de sujeito. Vamos olhar na oração. Aí aqui vamos destacar na oração. Disseram que ela não compareceu. Então, ó, ela não compareceu. Quem não compareceu? Ela. Então, ela está exercendo a função de sujeito do verbo comparecer. Não é do verbo dizer, né? Na forma de ser, é do verbo comparecer. Então, isso é verdade. Já achamos nosso gabarito. Tudo que foi dito aqui é verdadeiro, letra D. Qual o erro da letra B? Ninguém é pronome interrogativo. Não. Ninguém é pronome indefinido. Ó. Ninguém, alguém, tudo, nada. Então, são termos indefinidos. Então, aqui a gente elimina. Letra B já contém um erro. Se tiver um erro, a gente elimina. Valor negativo.
Isso sim, pode ter valor negativo, só que não é interrogativo. Então, o erro está aqui. Letra C, o pronome que tem valor possessivo e se refere à reunião. Disseram que ela não compareceu à reunião. Que não é um... Cadê? Letra C. Não tem valor possessivo. Que é uma conjunção integrante. Ó. Disseram algo, disseram isso, disseram que ela não compareceu à reunião. Quando a gente pode trocar por isso, o que em toda a oração é porque ele é uma conjunção integrante. Tem uma função sintática na oração. E é uma função de objeto, de complemento. Disseram algo, disseram isso, disseram que ela não compareceu. Então, aqui está errado que disse que não tem valor possessivo, certo? É conjunção integrante. E não é pronome também. O que pode ser pronome relativo, interrogativo, mas nesse contexto ele não é. E não se refere à reunião. Disseram isso. Disseram que ela não compareceu à reunião. A reunião é uma continuidade da oração. O pronome ela, nós já vimos que é o gabarito, né? Ele é pessoal do caso reto em função do sujeito, e letra E, o erro da letra E, o pronome O, que acompanha motivo, é expletivo. Vamos ver primeiro se o O é pronome. Disseram que ela não compareceu à reunião. Mas ninguém soube explicar o motivo, a razão. Então, O não é pronome. O é artigo. Se a gente trocar por razão, vai ficar a razão. Então, ele é um artigo antes do substantivo abstrato motivo. Então, todo o resto é indiferente. Ele não é expletivo, porque ele é artigo, ele acompanha, concordando com gênero e número, e ele explicar o motivo, ele é necessário ali na oração. Então, gabarito, letra D. Só uma curiosidade. Disseram o primeiro verbo, perceba que ele está na terceira pessoa do plural. Ó. Disseram, então é um sujeito indeterminado, não sabe quem disse. Então, o sujeito desse verbo é indeterminado. Ela é sujeito do segundo verbo, porque é uma segunda oração. Ninguém é sujeito da outra oração. Ó. Ninguém soube explicar, então do verbo saber. Certo? Então, temos três sujeitos. Sujeito indeterminado, o verbo dizer, ela, sujeito do verbo comparecer, e ninguém, sujeito do verbo saber. É isso aí, pessoal. Essa foi nossa correção. Gabarito, letra D. Aguardem os próximos vídeos, as próximas questões do EA.